Muito bem. Mais um tópico. Nós vamos ver agora a teoria de conjuntos. Nós vamos falar um pouco sobre problemas. Antes, porém, eu quero destacar com vocês algumas coisas muito importantes sobre conjuntos. Primeiro, nós vamos falar com dois conjuntos não disjuntos. O que significa dois conjuntos não disjuntos? Não disjuntos são aqueles que têm uma interseção entre eles. Que há elementos que participam do conjunto A, inclusive do B. Olha só. O número de elementos de A união B é a soma dos elementos de A, que eu estou evidenciando por N de A, com os elementos de B, que é N de B, menos a interseção dos dois. Ou seja, dados dois conjuntos quaisquer, com um número qualquer de elementos, a união desses dois conjuntos é a soma dos elementos de ambos, menos os elementos que repetem. Olha aqui. A esquerda tem o conjunto A, a direita o B. O lado esquerdo está mostrando A menos B, ou seja, faz parte de A, mas não de B. Observe que esse menos está eliminando todo o B. Ou seja, A menos B, você pode dizer que é elementos apenas de B. Já do lado direito é o contrário, seria B menos A. Então, no círculo da direita está mostrando que B menos A são elementos que são de B, mas não são de A. E o interior, e sim a interseção, são elementos de A, inclusive B, ou seja, a interseção de A e B. Passamos à frente. Vamos ver agora exemplo. Exemplo dessa aplicação prática desses conjuntos. Vamos lá. No primeiro, temos o exemplo 1. É um grupo de 120 alunos, e que desses 120, 60 estudam inglês, 50 estudam espanhol, e 20 alunos estudam inglês, inclusive espanhol. Destacamos nesses três círculos, o da esquerda, o total de alunos que estudam qualquer das matérias. Depois destacamos 50 estudando espanhol, 60 estudando inglês, 50 espanhol e os 20 que estudam ambos os idiomas. Passando à frente, olha só, a pergunta é a seguinte: quantos alunos estudam inglês ou espanhol? Lembrando que ou é a união, ou seja, pode o aluno fazer parte de inglês, de espanhol, inclusive da interseção. Pergunta B: quantos alunos não estudam nem inglês nem espanhol? Ou seja, ele não está no A e ele não está no B, mas ele faz parte do universo estudado. C: quantos alunos estudam apenas inglês? Apenas inglês quer dizer inglês, mas não espanhol. Comentários, vamos lá. Olha só, aí nós temos total de alunos, 120, que é o número total de alunos dessa classe. Depois, eu destaquei aí para vocês dois círculos, o da esquerda, estudantes de inglês, um total de 60, o da direita, estudantes de espanhol, total de 50. Se 20 estudam inglês, inclusive espanhol, os 20 alunos estão exatamente na interseção. O que é que você faz? Pega os 60 alunos de inglês, subtrai daqueles 60 os que também estudam espanhol. A diferença é exatamente 40 que estudam inglês, mas não espanhol. Sendo assim, 40 estudam somente inglês. Em contrapartida, nós temos 50 que estudam espanhol, dos quais 20 também estudam inglês. Então, os que estudam apenas espanhol é a diferença de 50 menos 20, ou seja, 50 que estudam espanhol, menos aqueles dentre os 50 que também estudam inglês. Então, 30 é o resultado dos que estudam espanhol, mas não inglês, portanto, apenas espanhol. Ok? Dentre os alunos dessa escola, 20 estudam inglês ou espanhol, 40 estudam inglês e 30 estudam espanhol. O que isso quer dizer? Olha só, a união. A união de inglês e espanhol é 40, somado com 20, somado com 30. Direto, 90. Ou você pode também fazer da seguinte forma. Você pega 60... soma com 50, que é N de A mais N de B, alunos de inglês somado aos alunos de espanhol, vai dar um total de 110. E aí dessa soma você subtrai a interseção. 110 menos 20, você vai achar o mesmo valor anterior, ou seja, 90 alunos. Ok?
Resolução, olha lá, 60 menos 20, 40, então 40 estudam apenas inglês. 50 menos 20, então 30 estudam apenas espanhol. Olha só, para o universo de 120, se naquela união está representado 40, 20 e 30, esses 20 que estudam apenas inglês, somado aos 30 que estudam apenas espanhol, somados aos 20 que estudam inglês, inclusive espanhol, totalizam 90. Se na classe existem 120 alunos, há uma diferença de 120 e 90, que é exatamente aquele número de pessoas que não estudam nem inglês, nem espanhol. Portanto, 30 alunos não estudam nem inglês, nem espanhol. Olha lá, 120, ok? É o universo estudado, dos quais 90 estudam inglês ou espanhol. Que não estudam nem inglês nem espanhol é 120 menos 90, portanto 30. Ok? Total de pessoas que estudam inglês ou espanhol, já disse, né? 40, somado com 20, somado com 30, portanto 90. Depois, 120 menos 90, eu acabei de dizer ali na demonstração, será igual a 30, que não estuda nenhuma dessas duas línguas. Não podemos, observa, não podemos dizer que 30 não estudam nenhum idioma, mas sim que não estudam esses idiomas que nós estamos referindo, inglês nem espanhol. Ok? Então a resposta, quantos alunos estudam inglês ou espanhol? 90. Dentre os alunos, 90 estudam inglês ou espanhol. Segunda pergunta, quantos alunos quantos alunos não estudam nem inglês nem espanhol? Dentre os alunos, 30 não estudam inglês ou espanhol. Por quê? 120 menos 90. E a pergunta C, quantos alunos estudam apenas inglês? Apenas inglês é o total de inglês menos a interseção, portanto, 40 alunos. Ok?